Quero agradecer aqui a presença do Dr. Juliano, doutora Luana, que estão aqui com a gente. E com a gente aqui o Fernandinho, né? Que tá aqui também com a gente, cantor. E ele, pra quem não sabe, o Fernandinho é pastor, viu, gente? Pastor mesmo. E veio aqui ajudar a gente um pouquinho, falar um pouquinho sobre casamento. E eu tenho um assunto, o que acontece? Eu tenho visto muito na igreja, tratando com as pessoas, que muitas pessoas, elas não estão casadas, elas dividem uma casa. Isso tá demais. Tem responsabilidades assim, você paga a conta de água, de luz e disso e disso. Eu pago isso e isso. E se um aperta, o outro aperta, não pode ajudar financeiramente, não existe, não é casamento, tá? Eles dividem uma casa. É uma república, né? De amigos. Eles vivem uma república. Isso aí é uma coisa que a gente tem pego demais nos aconselhamentos. São pessoas, a gente começa a falar assim, não, mas ele paga essa conta, eu viajo, eu tenho minhas viagens, ele tem as viagens dele. Você vem cá, e que hora vocês convivem? Você não, a gente tem um cachorrinho, a gente cuida junto. Assim, coitado do cachorro, né? Que tem 2 donos, morre de fome, né? O que você pensa nisso? Eu queria que essa moda pegasse lá em casa, mas não pegou, não. Dividir as contas? Foi bom, né? Olha, essa é uma benção. Ô, Paula, tá ouvindo? Vamos mandar pra Paula esse áudio. Essa é uma benção. Não, mas a gente, antes de casar, né, a gente sempre teve a nossa visão, o que a gente aprendeu, que não é tudo em comum, né? Somos uma só carne, a gente não tem como, tudo que a gente faz, a gente tem que conversar junto, tem que decidir junto, é o peso da voz do casal, não de um ou de outro, né? E o crédito e o débito vai para os dois, né? Então, você ainda falou uma coisa muito certa, porque ainda tem a questão das decisões que às vezes é muito voltada pro egoísmo. Como dividem a casa, é muito voltada para a pessoa e não pro casal. Não é uma decisão para os dois. Não tá algo voltado pro casamento. Não é algo bom, é algo, tipo assim, é bom para mim, não é muito bom pro outro, mas para mim é bom, o que importa. Mas eu acredito que o casamento, ele é a arte de ceder, né? Quando você se casa, se torna uma só carne, mas a questão da uma só carne, mas você tem que ceder. Então, assim, começa a vir os filhos, aí começa a vir a questão financeira que aperta, passam por momentos difíceis financeiros, e você tem que ter maturidade, porque o que a gente tem visto muito em atendimentos? Pessoas que vêm até nós, que a mulher tem o dinheiro dela, o homem tem o dele, aí eles, olha, você paga essa conta, eu pago essa e acabou. E não é assim. E os que dividem geladeira? Que eu vi. Não, não pode comer a comida que eu comprei. Ó, isso aqui é meu. É a minha comida. Mas porque eu como isso aqui, é minha comida. É só uma coisa, hoje, né? Tipo assim, dentro da igreja é isso. Não tem a construção. Mas as pessoas, elas são criadas, eu tenho visto muito isso. A nossa geração, e as gerações que vêm vindo, as pessoas são muito criadas para ter sucesso. Né? Então, assim, meu filho, você tem que ter sucesso, você tem que ser um médico, um advogado, um engenheiro. Minha filha, você tem que ser uma médica, você tem que fazer sucesso, você tem que construir uma empresa e assim. E as pessoas, elas fazem a vida de uma forma individual. E é muito difícil essas pessoas que são criadas para ter sucesso, e esse egoísmo que é embutido nas pessoas, que elas consigam se unir. Eu vejo uma dificuldade muito grande das pessoas terem esse projeto de vida, como o Fernandinho falou, de ter um projeto de vida, de você ter uma vida em comum, tudo em comum, uma só carne. Na verdade, é muito difícil hoje, pela criação que as pessoas têm. As pessoas, elas não são criadas para casar, elas são criadas para ter sucesso. A gente lá em casa, a gente tem uma regrinha assim, que a gente nunca faz nada se a gente não tiver em unidade. Tudo que a gente vai fazer em relação a, desde a disciplina com uma criança, ou comprar alguma coisa, ou investir em alguma coisa, ou ir para algum lugar, ela pode estar com vontade, ou eu estou com vontade, mas a gente sempre busca a unidade. E aí a gente tem que orar, a gente vai orando, e a gente vai conversando, e uma hora a gente vai dando a hora da gente decidir, né? Às vezes mesmo na minha agenda, né? Na minha agenda pessoal, que é uma loucura, e eu não tomo as decisões pelo meu escritório, pela minha vontade, mas Paula, a gente tem um grupo, né, no WhatsApp, então eu, Paula e o pessoal do escritório, então ela sabe de tudo que está acontecendo, das agendas, para fazer parte daquilo ali, então a gente ora, decisões, exatamente, né? Então a gente sempre tem unidade, porque para a gente amanhã não falar bem assim, olha, eu não queria, eu fiz por causa de você.
Eu não ia fazer, então eu fiz por causa de você. Então, para não ter isso, então a gente só faz realmente quando os dois estão realmente de acordo. Realmente é o que eu digo. A questão que as pessoas precisam entender claramente, você que está nos assistindo, você que está aí do outro lado, você precisa compreender que você precisa começar a tomar os princípios do casamento, você precisa começar a agir como homem casado. E lembrando, como falei e costumo falar, se você não trouxer Jesus para o seu casamento, para a sua vida, Jesus, no primeiro milagre dele, no primeiro momento que ele apareceu, assim, de maneira mais clara, aparecendo, o primeiro milagre dele foi num casamento. Ele já veio ali, já fazia a diferença no casamento. E que se você não trouxer os princípios do cristãos, bíblicos, da palavra de Deus, para o seu casamento, você vai viver a vida inteira dividindo uma casa. Porque você não tem, porque quem divide é quem tem seguro. Não sabe se vai dar certo o casamento, se vai permanecer. Aí ele divide, porque qualquer hora pode separar, tudo. Não, minha vida eu não mudei nada, eu não tive que fazer nada. A gente tentou. Casais que não investem juntos, né? Você viaja muito, Fernandinho, que você pode até dar uma visão do todo, que nós ficamos muito focados em Brasília. Casais que não investem juntos, que não põem no nome da mulher, do marido, não, é o nome, já viu isso? O cara compra e põe no nome do irmão. Isso é algo realmente muito sério e é vergonhoso, na verdade. Essa questão da unidade é tão... Sendo cristãos, né? Cristãos, é tão levado a sério que 98% das canções que Deus me deu foi a mim. Mas eu nunca falo a minha música. Eu sempre falo assim, a nossa música. Eu sempre falo, quando eu falo com ela, amor, aquela música nossa, tal, aquela nossa canção, assim, porque ela não estava diretamente comigo ali, mas ela é uma só carne comigo, em todas as coisas. Então eu nunca posso olhar porque é propriamente meu, o que é só meu, o que é particularmente meu. Mas tudo é incomum, é meu e é dela, então é sempre nosso. Então, acho que isso é um dos grandes desafios de ser casado, né? Porque não é a Priscila, não é o Lucas, né? A Priscila não existe mais, nem o Lucas existe mais, existe a união dessas duas coisas. Que os dois são, né? Os dois são. Boa colocação. Quando Deus vê, ele vê um só. Ele vê um só. Quando Deus olha para eles, para nós, vê um só. Porque é assim que fala uma só carne, né? Deixarão pai e mãe e se tornarão uma só carne. E eu vejo muito mais do que o investimento financeiro, Bispo. Eu acho que a gente tem muito mais um investimento até emocional. As pessoas, emocionalmente, elas não conseguem investir juntos. Projetos de futuro. Rapaz, sabe? tô vendo um monte de gente, cada um tem sua poupança. Cada um tem seu dinheiro separadinho, Por quê? guardadinho, escondidinho. São... E nenhum pode contar um pro outro. Gente, como é que é isso? Não, se você não escondem, né? Esconde porque a gente atendeu um casal mesmo assim, não, a gente viajou agora pro Caribe e assim, pastor, meio a meio, ele pagou a metade, eu paguei a metade. E lá cada um pagou a metade. Eu falei, gente, aqui em casa isso é uma conta só. Como é que é isso? Você vai viajar? Como é que viaja desse jeito? Metade. Sabe, se você tem uma poupança, ela tem uma poupança, tudo bem, entendeu? A poupança dela, eu gosto que a Luana faça poupança, a poupança dela sempre eu vou comprar presente pra mim. Então é ótimo que ela tenha poupança. Eu estimulo ela a ter excelente poupança, porque a gente um pensa no outro. A gente sempre está pensando no bem comum, né? O Juliano disse que a questão financeira, eu acho que a Bispa Lúcia fala muito isso. Se é só dinheiro, é muito barato. E é verdade. O duro é dividir sonhos, né? Eu acho muito interessante. Eu tinha mais dificuldade em fazer isso, mas o Juliano não. Então, porque fala demais, né? Então, como que nós vamos fazer? Como que nós vamos sonhar? Como que vai ser as nossas férias? Dividir todo esse momento. Não, eu quero ir para cá, não... E essa negociação, como que vai ser com as meninas, os nossos filhos, né? Como que vai ser daqui 5 anos? Ontem, né, nós estávamos conversando projetos daqui 3 anos. Eu vou fazer assim, eu vou fazer assado. E aí eu falei pra ele, conta comigo, eu sou sua parceira. Eu quando viajo com a Priscila, a gente conversa assim, ó, e aí, como é que vamos fazer? A gente vai combinar a viagem. Aí eu falo, amor, o que você pode me ajudar? Aí ela fala, ó, eu vou fazer isso, eu faço assim, não, tudo bem, não, pra me dar. Aí a gente se ajusta. Porque a gente... E a mulher, ela sempre precisa de um dinheirinho a mais dela, pra porque a mulher, ela dela, tem né, o dinheiro dela. Tem jeito. Eu sou do lado que a mulher precisa ter o dinheiro dela, mas não escondido.
é aquilo que é meu para comprar minhas coisas, ele sabe. E às vezes precisa, já tivemos momentos no nosso casamento que Sim. nada era meu, que eu passava tudo para ele. Hoje a gente tem uma condição que ele fala, não, o que você ganhou pode ficar para você, você pode fazer as coisas para você, comprar as coisas para as crianças, comprar alguma coisa para casa, eu não preciso, porque tudo que vai comprar algo maior, às vezes uma coisa para casa, uma decoração, um tapete, precisa de um planejamento. Aí entra no que o Fernandinho falou, nós vamos fazer, vamos decidir juntos. Quando nós terminamos de construir nossa casa, a gente mudou para casa, ficamos 2 anos na casa, a casa sem móveis. Aí primeiro compramos os móveis, que tínhamos pagado os armários. Aí ele falou, agora não dá mais. Acabou, terminou de pagar os móveis, agora nós vamos investir no tapete. Então foi por parte, combinado. Porque já reforma. Agora tá arrumando, né? Ai, Deus. Mas tem uma pergunta. As pessoas que querem começar a mudar essa realidade no casamento delas, elas querem parar de dividir, elas entendem que elas estão dividindo o relacionamento, elas não estão um só. O que elas precisam fazer? Elas conseguem fazer sozinhas ou elas precisam buscar uma ajuda? Elas precisam se converter, né? Boa. Elas precisam ter Jesus. Jesus é o centro de tudo. Jesus é tudo. Na hora que você começa a olhar para Jesus e você não vê o egoísmo em Jesus, Filipenses 2 diz que ele deixou a sua glória, deixou tudo que ele tinha e veio, habitou entre nós. Ele não buscou propriamente o que era dele, mas buscou a minha vida e a sua vida. A gente precisa colocar Jesus na nossa vida, precisa colocar Jesus no centro da nossa casa. Só falando um pouquinho ainda um pouco sobre antes, teve um período da minha vida que eu fiquei desempregado. E Paula recebia o salário dela e ela vinha todo mês, chegava em casa e falava assim, amor, recebi hoje. Pegava lá o cheque administrativo dela e colocava na minha mão. E eu administrava, mesmo sem eu estar trabalhando. Então isso foi uma lição para mim maravilhosa. Porque ela estava sendo submissa a mim e como que eu não podia amar uma pessoa com essa atitude. Então assim, eu desempregado e ela ali recebendo, me dava o salário dela e eu que cuidava das coisas. E eu lembro que mulher tem aquelas coisas de mulher, que é ir no salão, que é unha, que é cabelo, né, essa coisa toda. E é sempre uma roupinha, um detalhe, e a gente muito apertado. E às vezes eu estava precisando de uma camisa, ou estava precisando de alguma coisa, e eu mentia, eu falava, não quero. Mas na verdade não era que não quero, eu queria que daquele pouco ainda sobrasse para ela. Então essa é a questão eu não digo nem compartilhar, é ser um. É mais do que compartilhar, se tornar um só. Deus sabe como é que faz. E eu acredito que isso que você viveu, esse momento desempregado, sem a questão financeira, ela suprindo a casa, foi um momento que Deus permitiu para tratar isso no casal. É bom você de casa entender isso, que Deus permite isso no nosso casamento para a gente poder viver, para a gente poder aprender. Deus tem algum ensinamento com tudo que nós passamos, com tudo que Deus permite. Deus tem um ensinamento para o seu casamento. Não é para separar, não. Porque um cara como esse, Fernandinho, é normal o cara falar o seguinte, ele fica tão mal emocionalmente, tão assim envergonhado, porque a mulher que tem o dinheiro ele não tem, que ele quer separar, ele quer abandonar, quer sair fora. E isso eu acho que é ser um, né? Você ser um, é você abdicar daquilo que é seu para você constituir a sua família. A Bíblia diz que você deixou de ser quem você é para se unir ao seu marido e se tornar uma só carne. E hoje é uma recompensa em tudo aquilo que a gente faz, né? Hoje ela está recebendo com juros, correção monetária, promoção, sacudida, transbordante, isso aí. Ela não tem nada. E a Paula é paciente, né? Uma característica a Paula dela. tem uma vantagem, sua mulher, a vantagem é que ela é muito pé no chão, né? Quem conhece ela sabe. E nós estávamos falando um pouquinho sobre a questão do pessoal que divide uma casa e não são casados, né? E eu quero mudar um pouco o tema. Na verdade, vou mudar radicalmente o tema aqui para a gente poder absorver o máximo de conteúdo para você, de dica para você. Muitos casamentos entram no senso comum. O que uniu você e a Paula foi algo especial. O que uniu a mim e a Priscila, o que uniu você, o Juliano e a Luana foi algo especial. Mas, com o passar do tempo, a ausência como se fala, do investimento,
começa a entrar no senso comum. E acaba aquele romantismo, aquele amor, aquele carinho, o que é especial acabou. E isso tem crescido, porque a maioria dos casamentos tem acontecido isso. Das pessoas que se separam, das pessoas que estão desgostosas, estão pensando em separar, se você está passando por esse pensamento, ou seu casamento não é mais o mesmo, você está assim, levando na barriga, quer dizer você que você pode mudar isso. Mas isso tem tudo a ver, você não mudou radicalmente o tema, mas tem tudo a ver com as pessoas que dividem uma casa, elas vivem aquela mesmice, entendeu? Elas vivem isso e elas, na verdade, ao invés de elas irem se aproximando, elas vão se afastando. Mas mesmo as que se uniram para dividir, tinha algo especial. Mas o que acontece? Com o tempo, as pessoas, eu vejo muito que a questão, o que você faz, Fernando, para manter seu casamento especial? Olha, a primeira coisa delas é Cristo. Tudo é dele, por meio dele e para ele. Entendeu? Então, assim, não adianta o entreter, não adianta flor, não adianta viagem para a Europa, para os Estados Unidos, para isso, para aquilo outro. Cristo tem que ser tudo. A gente só tem uma maneira da gente abastecer. Essas outras coisas compõem. Elas são consequências. Então, quando a gente busca o Senhor, quando Ele é o centro do nosso casamento, da nossa vida, da nossa casa, de tudo em nós, não tem como eu não aumentar a minha paixão pela minha esposa, não tem como ela deixar de aumentar a paixão dela por mim, de eu deixar de gostar dos meus filhos, de eu perder a paciência com os meus filhos. Não tem, porque Ele é o centro de tudo. É Ele que alimenta tudo. A Bíblia diz, né? Todas as minhas fontes estão em Ti. Então, quando Ele é a fonte, Ele vai passando isso para a gente e a gente vai naturalmente enriquecendo um ao outro. Existem coisas que a gente faz também, assim, a gente tem uma prioridade muito grande, né? Eu tenho um filho de 16 anos, um de 11 e uma de 9. E meu filho, esses dias eu falei com ele, eu falei, cara, você sabe o quanto, você não é cego, você sabe o quanto eu sou louco pela sua mãe. Eu quero que você ajeite a sua vida, porque eu quero curtir com ela. Entendeu? Tá carregando marmanjo pro resto da vida. Eu quero curtir com ela. Então, resolve sua vida para você. Então, assim, eu não sou sua babá, entendeu? Eu quero, porque eu e Paulo, a gente é muito fechado, assim, entre nós dois. A gente tem essa coisa de estar junto, de viver junto, de curtir junto, de viajar junto e de, sabe, estar sempre ali. O tempo todo que puder estar junto. O tempo todo. Eu não tenho... Alimentando o seu casamento. Exatamente. Alimentando o seu relacionamento. Essa coisa, assim, de... O dia... os caras, né, alguns amigos meus do mundo, né, tem um dia de beber, né? Alguns amigos da igreja, é o dia de jogar bola. Não tem mulher, eu não tenho isso, até porque eu não jogo bola, então fica mais fácil. Mas, então, assim, eu não tenho muito isso. Eu tenho, assim, eu quero estar com ela, seja no cinema, seja num café. Às vezes a gente sai de casa, o café tá ali pronto, tá tudo prontinho, a gente fala, vamos tomar lá naquela padaria, a gente larga tudo e vai. Então a gente tem essa coisa de um buscar o outro, de estar sempre junto, né, de tal. Às vezes é um pouco chato, né? Hoje ela estava no cabeleireiro lá e mandando meio a coisa assim, e aí, corta, não corta, eu não gostei, eu não entendo, né? Eu falei, você é bonita de qualquer jeito, eu não entendo de corte, né? Eu não tenho muito, não sou aquele homem delicado para isso, né? Tem alguns que são, né? Mas não deveria ser, né? Tem que tomar, o doutor tá ali, uma dose de testosterona para poder aumentar a masculinidade. Melhora, né? Aqui nessa roda aqui, a testosterona tá bem alta, né? Funcionando bem. Porque eu acho que o senso comum são detalhes, é você manter aquele romance aceso. Às vezes você não tem condição financeira, mas o preocupar, o ligar, né? As pessoas colocam condições para poder tornar o casamento especial. Se eu não tenho isso, não dá para fazer aquilo. As pessoas querem botar condições. Mas no nosso curso de casais, que a gente ministra aqui na igreja, um dos desafios para o casal é que eles têm que fazer alguma coisa especial para o outro sem gastar dinheiro. Ai, meu Jesus. Tem que fazer alguma coisa especial para o outro sem gastar dinheiro. E se vira. Tem que conseguir fazer alguma coisa. Sabe por quê? Porque você cair na rotina do dia a dia é muito difícil de depois você conseguir se juntar de novo. Sabe? Você começa a viver sua vida, o seu mundinho, ela começa a viver a vida dela, o mundinho dela, e depois para juntar isso é muito difícil, porque você se encontra na cama. Entendeu? Para dormir. Muitas vezes para dormir. Né? Entendeu? Então, assim, é aquela história de você tem
que fazer alguma coisa que fomente o romantismo, que fomente você, a vontade de estar junto, sabe? E isso tem que ser crescente, eu falo muito isso, sabe? A gente passa o casamento, parece que vai se acostumando com o outro e vai assim, né? Vai caindo o romantismo. Não, o contrário, você tem Cristo, você tem uma esposa especial, você tem que fazer isso crescer todo dia. É difícil, não é fácil. Esse é um desafio. Mas o negócio não é nem crescer, o nosso desafio é manter. Manter a chama acesa. Nós não Quantos temos anos que... de casado, Fernandinho? 18. 18 anos. 18 anos. E seu casamento não está no senso comum? 18 anos. Não, já saiu. Casei de novo. Que é novo, né? Eu tenho 15, casei bem novo e a gente também não deixa nunca o casamento cair na mesmice, no senso comum, Manter manter a chama acesa é o desafio, né? É o que a palavra de Deus diz, né? A lamparina tem que ter o azeite, né? Eu acho que é assunto até para outro programa, né? A gente tá falando assim do casado, né? Mas se você for olhar direitinho, começa antes, lá na escolha, né? Lá na escolha. Quando Em casa, né, Fernandinho? em casa, eu decidi, eu olhei para Paula e decidi casar com ela. Um dos pontos foi o seguinte: ela ama mais ao Senhor do que a mim. E uma das coisas que ela olhou para mim, que ela viu, ela falou: ele ama muito mais ao Senhor. Porque se eu amo ao Senhor, eu vou amar minha esposa. Se ela ama ao Senhor acima de todas as coisas, ela também vai me amar. Então, acho que seria assim, um assunto até para... É muito pouco tempo, mas o grande problema é que as pessoas estão escolhendo, na hora da escolha, elas estão tão loucas, estão vendo a aparência, estão vendo a condição financeira, ou está vendo isso, aquilo, ou tantas outras coisas, mas não vê realmente se realmente é do Senhor, se realmente é algo que Deus separou para ela, né, para poder estar casada. Tem propósito. Se o casamento tem propósito, porque quando Deus, o Bispo do Vale fala isso para nós aqui, que Deus, ele une propósitos. É isso aí. Deus une propósitos. Quando Deus une propósitos, a coisa flui e vai embora. Ela acontece, ela permanece, perdura, persiste e vai até o fim. É isso aí. E a questão dessa de a gente colocar, porque eu acredito, qual que é a dica que você daria para quem está em casa que precisa esquentar o seu casamento, voltar a chama, botar um azeite lá na lâmpada, né? Na lamparina lá. Qual é a sua dica? O que precisa fazer? Dá uma dica. Você é repetitivo, mas eu vou ser repetitivo, mas eu vejo assim tantas pessoas que chegam para mim para falar, para perguntar, e quando a gente começa a perguntar as coisas, mas por que está assim? A gente vê lá no ponto, é falta de Deus, é falta de Jesus. Eles têm tudo, eles têm roupas sensuais na noite, eles têm terapia, tem psicólogo, tem jantar, tem viagem, tem não sei o quê, tem livros, tem receita, tem tudo, mas não tem Jesus. Então Cristo é o centro de tudo. Acho que a gente precisa ir para o quarto, a gente precisa orar. Quando desde o início do meu casamento, eu sempre tinha uma meta na minha cabeça, eu sempre falava para Deus: Senhor, eu preciso fazer essa mulher feliz, eu quero fazê-la feliz, eu quero que o Senhor me dê esse privilégio de fazê-la feliz, e ela também é a mesma coisa, mas isso é porque eu tenho Cristo, e porque eu quero ter Cristo, e isso não vem de mim, isso é um sentimento que Ele coloca em mim. Ele realiza o que queria realizar. Né? Então a gente precisa buscar ao Senhor, não tem jeito. É buscar ao Senhor, cair para dentro mesmo e buscar que Deus tome conta da nossa vida. Né? Às vezes a gente vê tantos problemas de relacionamento, é porque a mulher não é submissa, o homem não ama, não sei o quê. É porque Cristo não está no centro, né? Jesus não é o Senhor daquilo ali. Né? Então, uma vez eu falei para um amigo meu, ele falou: cara, mas ela é impossível. Eu falei: é porque ela não vê Cristo em você. A hora que ela vê Cristo em você, ela não vai resistir, porque Cristo é a coisa mais fascinante do mundo. Então, quando ela olhar para você, ela não vê você, mas ela vê Cristo, ela vai cair, entendeu? Então, ela vai ficar mais até apaixonada, entendeu? Você já quebra os argumentos, né? Entendeu? Então, eu penso isso. Claro, existem inúmeras coisas, e já foi dito aqui, mas acho que o ponto principal, me desculpe ser repetitivo, mas
é Cristo, é Ele, é o centro, Ele é Senhor, Ele é dono. É uma perguntinha muito básica que existe na nossa casa lá. Quem é que manda e desmanda no nosso casamento? Eu não mando em Paulo, eu não mando nos meus filhos. É o Senhor que manda através de mim. Isso me traz um peso muito grande, porque existem momentos da nossa vida que ela vira para mim e fala bem assim: meu filho, sobre a tua palavra eu vou. Diante da tua palavra. Então, assim, se Deus está falando com você, eu vou, porque Deus está falando com você. Então, assim, quem é que manda na nossa relação? Quem é que manda na nossa casa? Então, quando a gente vai nesse ponto, as outras coisas elas vão ser acrescentadas, né? A falta de dinheiro para um jantar, né? Nessa época que a gente estava desempregado, a gente jantava em casa e eu tinha dinheiro para um picolé. Então eu ia para um posto, Boa. comprava um picolé, chicabom e tablito, eram os picolés que a gente gostava, e na volta sempre tinha uma rosa ou uma florzinha que tinha, eu não tinha dinheiro para comprar. Então eu pegava aquilo ali e dava para ela. Então, não é dinheiro. Mas é o que eu tô Não falando. é dinheiro. É uma coisa, uma coisa insignificante que se torna muito significante. Porque o que vale é a intenção, é o coração. A pessoa sabe, ela sente. Porque as pessoas elas não recebem o presente, elas recebem um sentimento. O presente é uma expressão do sentimento. Então, assim, independente do tamanho, do preço do presente, é o sentimento que vale. Quando a pessoa ela olha o presente e não o sentimento, aí começa a se perder. A gente fica, vou acabar de comer, ficar vendo televisão. Não, mas a gente vai sair para quê? Dinheiro para o picolé a gente tem. Então vamos. Então a gente ia andando a pé, tinha um posto. Ficou bom, andando, casal. Perto de casa, chegava lá e te pedia. Quem quer faz. Tinha um beijo rodado. Pois é. Tinha lá aquele picolézinho, a gente ficava ali dentro daquele lugarzinho, um ar-condicionado, gostoso e tal. Ia, voltava abraçadinho para casa. Quem quer faz. É isso aí. Minha esposa. Chegamos ao final. Nosso Final tempo do acabou. programa. Gente, nosso programa acabou. Obrigada, Fernandinho, Julian e Luana. Felizmente nosso programa acabou. Fica com Deus, até o nosso próximo programa.